Uma das grandes dificuldades quando se pensa em investir em fundos imobiliários é saber escolher esses FIIs para investir, saber selecionar bons fundos imobiliários. E nesse vídeo eu vou te mostrar critérios que eu utilizo para filtrar bons fundos imobiliários para investir. São critérios iniciais que para você que está começando, que está perdido, que não sabe nem por onde começar, já dá os primeiros passos, já conseguir pelo menos excluir fundos imobiliários que possam ser problemáticos. É claro que vai ser necessário que com o tempo você faça análises mais aprofundadas, por isso é importante você estar inscrito aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, acompanhar os conteúdos daqui para aprender melhor como faz isso, mas só com os critérios que eu vou te apresentar nesse vídeo, você já consegue começar, já consegue dar os primeiros passos. Eu tenho até um presente, tá, para quem ficar até o final do vídeo, mas só para quem ficar até o final vai saber o que que é. Vamos direto ao ponto e entender quais são os critérios que eu utilizo. O primeiro deles, para selecionar bons fundos imobiliários, está relacionado ao tempo de existência desse fundo imobiliário. Por quê? Quando você escolhe fundos imobiliários que já estão há mais tempo no mercado, isso significa que você consegue ter mais histórico para avaliar como esse fundo imobiliário ele performou, como é que ele atuou ao longo do tempo, você consegue saber como ele conseguiu lidar em situações de crise. Então, quanto mais tempo de existência um fundo imobiliário tiver, melhor. Para quem está começando e não sabe por onde iniciar, eu gosto sempre de considerar fundos imobiliários que tenham pelo menos 5 anos de existência, porque com 5 anos você já consegue ter dados o suficiente para entender como esse fundo imobiliário ele atua, como ele performa, a gestão dele. É mais fácil de conseguir acompanhar e analisar um fundo que tem mais histórico. Então, dê preferência caso esteja iniciando e não saiba analisar nada de fundo imobiliário, para escolher pelo menos fundos imobiliários de 5 anos de existência para mais. A Wanda significa de fundos imobiliários mais recentes, que têm 2, 3 anos, sejam ruins? Não, mas eu estou considerando aqui pessoas que realmente estão iniciando, que ainda não têm essa bagagem para conseguir analisar com muito detalhe um fundo imobiliário. Então, se você é essa pessoa, considere investir em FIIs mais sólidos, em FIIs que têm mais tempo de mercado. Um próximo critério que eu utilizo é levar em consideração o propósito do fundo imobiliário. Qual que é o propósito do fundo imobiliário? É te gerar renda mensal. Então, o que eu sempre analiso antes de investir em um fundo? Esse fundo imobiliário, ele faz pagamentos de forma recorrente? Se sim, é um critério que eu considero positivo. Porque se você investe em um fundo imobiliário que não te paga dividendos de forma frequente, de forma recorrente, isso sinaliza que ele pode estar passando por algum problema e que ele também não está cumprindo com o seu propósito. É claro que, eventualmente, numa situação ou outra, o fundo imobiliário ele pode sim ficar um mês sem te pagar, mas isso é algo mais pontual, não pode ser algo padrão, pode ser uma rotina do fundo imobiliário, pagar menos do que pagar mais. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu vou te dar um exemplo. Durante a pandemia, muitos fundos imobiliários ficaram sem pagar, porque a gente não sabia o que ia passar pela frente. Então, muitos fundos preferiram guardar a caixa para poder lidar, entender melhor essa situação de crise, mas depois que as coisas foram ficando de uma forma mais clara de como é que se sucederia, o que eles fizeram? Eles voltaram a pagar. Nesse caso, a gente entende que tinha uma situação, uma questão ali acontecendo que justificasse esse não pagamento. Agora, se o fundo imobiliário, sem razão alguma aparente, deixa de pagar, não te paga com frequência, isso pode sinalizar com problema. Então, eu sempre busco avaliar e escolher fundos imobiliários que têm esse histórico de pagamento consistente. Por isso que é importante você escolher fundos imobiliários que têm mais histórico, até porque você consegue acompanhar isso. Num fundo imobiliário que tem mais tempo de existência, você consegue ver se ao longo desse tempo dele de existência, ele tem essa frequência regular de pagamentos de dividendos, ou seja, se ele cumpre com o seu propósito, que é de gerar renda mensal. Um outro critério que eu utilizo é investir em fundos imobiliários que tenha no mínimo 50 mil cotistas. Por quê? O fundo imobiliário que tem menos de 50 mil cotistas, eu considero um fundo imobiliário muito pequeno. E quanto maior o fundo imobiliário, quanto mais cotistas ele tiver, mais robusto ele é. Então, fundos imobiliários que têm menos de 50 mil cotistas, eu considero um pouco mais difícil, precisa de uma análise mais criteriosa para saber se vale a pena ou não. Se você está iniciando e não sabe por onde começar, utilizar esse critério de investir em FIIs que tem de 50 mil cotistas para frente já pode te ajudar bastante. Um próximo critério que eu utilizo está relacionado com a liquidez.
que isso significa? A capacidade de você conseguir tanto comprar, mas também vender as suas cotas caso seja necessário. Eu considero ideal para investir em um fundo imobiliário que tenha no mínimo R$ 1 milhão de liquidez diária. Isso porque com essa quantidade de liquidez, de volume de negociação diário, facilmente você vai conseguir comprar e vai conseguir vender as suas cotas também. Já imaginou, você investe em um fundo imobiliário que tem R$ 100 mil de liquidez diária, e aí você decide vender as suas cotas, mas além de você, outras pessoas também decidem vender. Como ela tem uma liquidez muito pequena, você vai ter mais dificuldade para conseguir vender as suas cotas, porque tem um volume de negociação diário menor. Então, quanto maior a liquidez, melhor. E a partir de R$ 1 milhão, eu já considero uma boa liquidez para você analisar no fundo imobiliário e cogitar investir nele. Um próximo critério que eu utilizo está relacionado ao patrimônio do fundo imobiliário. O patrimônio nada mais é o quanto ele tem de dinheiro, de valor mesmo, de tamanho desse fundo imobiliário. Quanto maior o patrimônio de um fundo imobiliário, melhor. Maior ele é, mais robusto ele é, mais investimentos ele consegue fazer, mais recursos ele consegue captar. E eu utilizo como filtro, como parâmetro básico, fundos imobiliários que tenham no mínimo R$ 100 milhões de patrimônio. Hoje existem muitos fundos imobiliários na casa dos bilhões, que têm patrimônios assim bilionários. Mas, para critério inicial, se você pegar um fundo imobiliário a partir de R$ 100 milhões de patrimônio, você já consegue investir em um fundo imobiliário e tem um tamanho razoável aí para você investir. Um outro critério que eu utilizo está relacionado ao preço, porque sim, o preço importa. De nada adianta você comprar um fundo imobiliário, mas você comprar ele caro demais, porque o retorno que você vai ter vai ser menor. Quanto mais barato você conseguir pagar as suas cotas, melhor, maior é a sua margem de ganho. Tenha sempre isso em mente. E quando a gente fala de preço, a gente não está falando da cotação daquele fundo imobiliário. Tem gente que pensa assim: um fundo imobiliário que a cota é negociada a R$ 10 é barato. Um fundo imobiliário que a cota é negociada a R$ 100 é caro, mas não é assim que você avalia. Cotação é diferente de preço, de ser caro ou ser barato. A cotação é apenas o valor da cota no momento que você está querendo comprar ou vender. O preço não. O preço ele leva em consideração o valor patrimonial daquele fundo imobiliário, para você avaliar se ele está caro ou barato com base no valor do patrimônio dele. É dessa forma que você tem que avaliar. E para isso existem alguns indicadores. O mais básico deles é o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Esse indicador vai te mostrar se você está pagando caro ou barato, ou o preço justo do fundo imobiliário, levando em consideração o patrimônio que aquele fundo tem. Porque o que acontece? Às vezes você pode estar pagando R$ 10 por uma cota, está pagando caro por ela, sendo que esse fundo, na realidade, a cota dele, baseada no valor patrimonial, é R$ 8. Você está pagando 10, está pagando caro. Enquanto isso, tem fundos que a cotação é R$ 100, mas que está sendo negociado mais barato. Ele deveria valer, com base em quanto ele tem de patrimônio, R$ 120 a cota, mas você está comprando por 100, está comprando mais barato. Por quê? Porque cotação é diferente do preço ali, baseado no valor patrimonial. E levando em consideração esse indicador básico, que é o P sobre VP, eu gosto de considerar investir em fundos imobiliários que têm o P sobre VP entre 0,80 a 1,05. E aí você pode se questionar o seguinte: Amanda, quanto menor o P sobre VP, não significa mais barato? Então por que 0,80? Por que eu não coloco um P sobre VP mais baixo? Porque nem sempre tudo que reluz é ouro. Às vezes o fundo imobiliário está barato demais, com P sobre VP muito baixo, porque é um fundo imobiliário ruim e o mercado já precifica isso. Entenda, o preço de um determinado ativo, de um fundo imobiliário, ele se reflete a precificação de mercado também sobre aquele fundo imobiliário, a percepção do mercado com relação àquele ativo. Então, muitas vezes você vê que tem um fundo imobiliário com P sobre VP baixo, mas não porque ele é bom e está muito barato. Às vezes é porque ele é ruim e o mercado já sabe disso e por isso já precifica ele a um P sobre VP mais baixo. E dentro desse intervalo de 0,80 a 1,05, você garante que pode pegar
fundos imobiliários baratos e que possam vir a ser bons fundos imobiliários, só que naquele momento representa uma oportunidade. É claro, você precisa analisar todo o contexto, não deve olhar de forma isolada só o P sobre VP, mas dentro desse intervalo você já consegue filtrar bons fundos imobiliários e boas oportunidades. Amanda, e como eu faço para obter essas informações, para saber se o P sobre VP é 0,80, é 0,1 ou é 1,20? Como é que eu faço para saber a liquidez diária e todos esses parâmetros que você mencionou? Você pode utilizar sites gratuitos que disponibilizam essa informação para você, como por exemplo, Status Invest, Investidor 10, Clube FI, dentre outros. Quando você pesquisa sobre um fundo imobiliário nesses sites, você obtém informações detalhadas sobre eles. E você também pode obter esse tipo de informação por meio dos relatórios gerenciais que os próprios fundos imobiliários divulgam. E lá, nesses relatórios, você tem essas informações também. E para você que chegou até aqui, eu tenho uma dica bônus de critérios que você pode utilizar para selecionar. Esse critério, ele também é muito importante, que é o critério da diversificação. É você analisar se o fundo imobiliário que você pretende investir, ele é diversificado. Quanto mais diversificado ele for, melhor. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você esteja interessado em investir em um fundo imobiliário de papel. O que você pode olhar? Aí tá aqueles indicadores iniciais que eu te mostrei. Quantos CRIs esse fundo imobiliário investe? Quanto mais CRIs, melhor, mais diversificado ele é. Qual é a forma que ele recebe os juros pelo empréstimo que ele faz, ou seja, os indexadores. Quanto mais diversificado, melhor. Se tem diversificação nos segmentos desses CRIs, quanto mais diversificado ele for, melhor. Da mesma forma para os fundos imobiliários de tijolo. Se você quer investir em um fundo imobiliário de shopping center, quanto mais shoppings esse fundo imobiliário tiver, melhor. Se der um problema em um imóvel, não compromete toda a receita do fundo. Por quê? Porque ele é diversificado, porque ele tem vários imóveis. Então, quanto mais imóveis, melhor. Quanto mais inquilinos, melhor. Quanto mais diversificado for o segmento de atuação dos seus inquilinos, melhor também. Quanto mais diversificação regional esse fundo imobiliário tiver, melhor. Ou seja, imóveis localizados em diferentes regiões do nosso país. E todas essas informações você consegue obter por meio dos relatórios gerenciais. O relatório gerencial é o documento oficial, onde você consegue obter todos os dados que você precisa saber sobre os fundos imobiliários. E o presente que eu preparei para você é o seguinte: eu tenho um material disponível com todos os tópicos que eu mencionei aqui nesse vídeo para você levar em consideração na hora de escolher um fundo imobiliário. Para ter acesso, basta você me seguir no meu Instagram, a.amanda.amaral, e me mandar uma mensagem que eu te envio esse material. Muito obrigada e eu te espero no próximo vídeo.